percebemos que muitos cristais, muitos minerais, eles são formados por ligações iônicas, mas não apenas, né? Uma classe bem significativa dos minerais são os silicatos. Eles são formados por silício e oxigênio, né? Portanto, por dois ametais e são, portanto, formados por ligações covalentes, né? Então aqui tem vários exemplos: ametista, o quartzo rosa, o quartzo branco. Todos eles são silicatos, né? O que muda são essas colorações, na verdade, são as que chamam de impurezas, né? Que são metais que estão presentes junto nesse conjunto de átomos aqui, né? Então o SiO2 é o que tem de principal neles, mais abundante, e daí alguns átomos de metais que vão dar a coloração específica, né? Então aqui é o formato deles, como os átomos se unem, né, entre o silício e o oxigênio, tá? E o citrino também aqui, outro exemplo de quartzo amarelo. Vários outros exemplos aqui, eu vou dar continuidade. Então aqui tem alguns exemplos, já nesse primeiro slide, do que seriam as ligações covalentes, né? Baseando-se unicamente naquilo que já foi falado nas videoaulas anteriores, de que as ligações covalentes, elas são ligações entre ametais, né? Ou entre ametais e hidrogênio, ou ainda ligação hidrogênio-hidrogênio, né? Que forma o H2 aqui, né? Que é o gás hidrogênio. Então, entre ametais, a gente vai observar a presença das ligações covalentes. Nesse caso, os compostos formados por ligações covalentes é o que nós chamamos de moléculas, né? Então, as moléculas, a gente já subentende de que elas são formadas por ligações covalentes. É muito comum as pessoas se tratarem a moléculas a qualquer substância formada por ligação química, né? Inclusive outras formadas por ligações iônicas, né? Que é o caso do cloreto de sódio. Mas o cloreto de sódio não é uma molécula, né? Então, molécula aqui a gente vai estar chamando quando um composto é formado por ligação covalente. Então aqui, na ligação covalente, permanece aquela regra do octeto que a gente viu no início dessas videoaulas, né? E que ela tem muitas exceções, mas que ela rege, e para esse momento do nosso aprendizado ela é importante. Então essa regra do octeto, ela diz que os elementos químicos eles querem 8 elétrons na camada de valência, né? Então aqui isso permanece. A diferença é que agora haverá o compartilhamento de elétrons e não mais um átomo doando, né, e um outro elemento químico recebendo, que é o caso da ligação iônica. Então tudo isso já foi visto nas aulas anteriores. Então aqui um exemplo, o que seria isso, né? Por exemplo, a ligação entre o hidrogênio e o cloro para formar o ácido clorídrico, que é o HCl, a gente representa assim, ó. O hidrogênio ele tem um elétron só, né? Isso vocês podem ver lá pelo número atômico e tudo mais, e o cloro tem 17 elétrons no total. Como aqui na ligação química o que prevalece são os átomos da camada de valência, a gente observa apenas esses elétrons aqui, ó, da última camada do cloro, e a gente vê que ele tem 7 elétrons, portanto ele quer um elétron para se estabilizar, né? E o hidrogênio, ele sai um pouco da regra do octeto aqui, ele precisa de 2, tá? Então, o hidrogênio precisa de 2 no total e o cloro 7. Portanto, cada um deles precisa de um elétron. Então, não tem como um deles doar e o outro receber, porque vai suprir a necessidade de um, só que o outro vai estar perdendo enquanto ele está querendo receber. E nessa situação, a gente vai encontrar o compartilhamento, que é o quê? Eles se unem, né? Então, aqui está a ligação química formada, ó, os elementos separados, os átomos dos elementos separados, né? E aqui eles se unem, ó. E aqui esses 2 elétrons, ou seja, esse vermelhinho veio lá do hidrogênio, e um elétron do cloro, ele é compartilhado entre as eletrosferas, né? Então já foi mostrada uma animação disso, então é como esse elétron aqui, por exemplo, que ele está só girando em volta desse núcleo do cloro, a partir do momento que chega o hidrogênio, ele começa a fazer isso aqui, ó. Né? Então, começa a ser compartilhado, ele participa das 2 eletrosferas, e o mesmo acontece com esse elétron proveniente do hidrogênio. Participa das 2 eletrosferas e, portanto, a ligação química foi formada, os átomos estão unidos através desse compartilhamento.
Então aqui são outras moléculas, né? Por exemplo, aqui o CH4, ó. CH4 é o gás metano, tá? Tem um carbono, ó. O carbono, ele tá na família 4A, ele tem 4 elétrons na camada de valência, que é o que a gente considera aqui nas ligações químicas, né? Então ele precisa de mais 4 para ter os 8, né, da regra do octeto. E o hidrogênio, ele tem um elétron na camada de valência, onde ele precisa de 2 no total. Então, por isso que a molécula de CH4, ela apresenta um carbono, né, na verdade, por isso que existe a molécula do CH4, porque tem um átomo de carbono, então aqui esses em vermelhinho, ó, correspondem aos elétrons da camada de valência do carbono. E ela precisa de outros 4 elétrons, só que cada hidrogênio pode compartilhar, né, colaborar com um. Então, um dos elétrons vem desse hidrogênio, outro elétron vem deste outro hidrogênio, outro elétron deste outro hidrogênio e outro elétron deste outro hidrogênio, né? Então, os elétrons dos hidrogênios estão representados aqui pelo azul. Então, agora, depois que houve esse compartilhamento desses 4 elétrons, desses 4 hidrogênios, o carbono fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na sua camada de valência. 4 originais e 4 que vieram dos hidrogênios. E, em contrapartida, cada hidrogênio terá o seu próprio e mais um compartilhado pelo carbono. Então, cada um deles, ó. Então, esse elétron aqui desse carbono, ele tá nessa eletrosfera e nessa aqui também. Tá assim, ó. Mesma coisa esse elétron aqui, tá nesta eletrosfera original e também está sendo compartilhado pela eletrosfera do vizinho, certo? E essa também é a ligação química presente na molécula de água. Só que a água é H2O, né? A gente tem 2 hidrogênios, ó, e um oxigênio. Por que isso, né? Por que não é H3O ou HO apenas? Por que não é um hidrogênio e um oxigênio a molécula de água? Né? Por que é necessariamente 2? E a ligação covalente, esse princípio da ligação covalente é o que vai explicar. Porque um átomo de oxigênio, ele está na família 6A, então ele tem, ó, 6 elétrons na camada de valência. Se ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele precisa de 2 para se estabilizar, né? E a gente já viu que cada hidrogênio tem apenas um para compartilhar. Então, se a molécula de água tivesse só um hidrogênio, né, ela ia faltar um elétron ainda para completar os 8 elétrons na camada de valência do oxigênio. Então, por isso que a molécula de água, que é super abundante, quando a gente fala em ser abundante, significa que ela é estável, né? Ou, quando a gente diz que ela existe, essa molécula, é porque justamente por causa dessa estabilidade. E estabilidade é existência, é tempo de existência. Se não é estável, não vai existir, ou pelo menos não vai existir num tempo, né? Vai existir às vezes por segundos, né? Que não é o caso da água, né? Tá bom? Então, aqui ocorre o compartilhamento de um elétron desse hidrogênio, outro elétron deste hidrogênio, e o oxigênio compartilha também um elétron com um dos átomos de hidrogênio e um outro elétron com este átomo aqui. Tá? É bem legal, se faz tempo que vocês assistiram as últimas videoaulas, rever aquelas animações que mostram, né, o movimento desses elétrons que estão sendo agora compartilhados. Então, como é que a gente faz, né? A gente, digamos, você no seu material de estudo, né? Digamos que eu quero ver como é que estão os elétrons da molécula de H2, né? Então, 2 hidrogênios, os hidrogênios já sabe que é ligação covalente. Você vai colocar os 2 átomos ali, nesse caso são 2 átomos iguais, né, de hidrogênio, e vai identificar o elétron de valência, que nesse caso é só um. Então, está representado por um pontinho nesse hidrogênio aqui da esquerda e por um X no da direita. E daí aqui está a ligação formada, o compartilhamento desses dois. Agora, então, esse hidrogênio apresenta esses 2 elétrons na sua camada de valência e esse hidrogênio esses 2 elétrons na camada de valência. A gente circula para demonstrar que está sendo compartilhado e como que a gente representa através de um traço. Então, o traço, ele existe para representar a ligação covalente, tá bom? Que a gente vai ver que ela pode ser nesse formato, quando cada elemento químico está compartilhando um elétron, né? Então, um elétron vindo desse átomo aqui, de hidrogênio, e outro elétron vindo deste outro átomo.
átomo. Na molécula de O2, que é o gás oxigênio, né, a gente vai ver, eu já vou vir para cá, mas a gente vai ver que vão ter duas ligações covalentes assim, ó. Significa que cada átomo de oxigênio vai estar compartilhando 2 elétrons, ó. E daí fica a ligação dupla, que eu já vou falar adiante das possibilidades, tá? Que vai ser a simples, a dupla e ainda a tripla. Então, vamos lá, o O2, ó. O O2, você coloca cada um dos átomos de O, de oxigênio, né? E cada um deles tem, ó, representado pelos pontinhos aqui, ou meio estranhos, mas 6 elétrons que são os elétrons da camada de valência. Então, por isso que é bem importante todo aquele estudo da tabela periódica. E aqui estão os 6. Cada um está precisando de quanto para fechar 8? De 2, né? Então, vai compartilhar um aqui, ó. Aqui um compartilhamento. Então, digamos que isso aqui de baixo ainda não está sendo compartilhado. Esse oxigênio aqui da esquerda teria 1, 2, 3, 4, que agora compartilhou um com o vizinho. 5, 6, 7. Falta um, haverá uma outra ligação covalente. Então, percebe que cada ligação covalente dessa aqui simples, ó, que depois é representada por um traço, ela envolve o compartilhamento de 2 elétrons, ó, de 2 elétrons, sendo que cada um dos elétrons vem de um átomo de um elemento químico. Aqui, para o gás nitrogênio, novamente, coloquem ali, represente, né, o número de elétrons na camada de valência, que aqui são 5, está na família 5A. Um segundo aqui na família 5A. E, portanto, cada um precisa de 3 elétrons, né? Então, haverá 3 compartilhamentos, por isso está aqui, ó, uma ligação tripla. No fim, a gente vai ver 3 traços, né, na horizontal. Certo? Então, se a gente for contar agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5, que são originais, 6, 7, 8, porque tem mais 3 compartilhados do outro nitrogênio. E assim por diante. Agora tem o H2O, que já está no slide anterior, então o oxigênio está no meio, 6, precisa de um de cada hidrogênio, tá aqui, ó. Então tá aqui, ó, uma ligação covalente com um hidrogênio, outro com a outra. E o gás carbônico, CO2, a mesma coisa, carbono 4. Tem 4 elétrons de valência. Coloca o oxigênio aqui, tem 6, e o outro oxigênio com 6. Tá faltando aqui, tá cortado, tá? Mas seria 1, 2, 3, 4, mais 2 bolinhas aqui, ó. 6. Precisa de 2, precisa de 4, e este outro hidrogênio, oxigênio precisa de 2 também. Então tá aqui, ó. 2 ligações, ó, se a gente for contar, tem os 6 do oxigênio mais os 2 sendo compartilhados pelo carbono. A partir do momento que essas duas ligações são formadas, o carbono tem os seus 4 originais e mais esses 2 aqui do oxigênio compartilhado, 6, né? Então, aqui fechou o número necessário para o oxigênio se estabilizar, só que o carbono ainda precisa de mais 2. E daí ele precisa de um outro oxigênio, né? E que vai fornecer, compartilhar mais 2 elétrons, tá bom? Então, aqui tem moléculas, muitas delas apresentadas, né, anteriormente, só para vocês verem como fazer essa parte aqui, como vocês fazem no caderno para estudar, tá? Mas como a gente representa a ligação covalente é dessa forma aqui. Então, como nós vimos, pode ser ligação simples, dupla e tripla. E cada átomo numa ligação covalente... então, assim, uma ligação covalente, ela envolve 2 elétrons aqui, né? Sendo que, normalmente, cada átomo compartilha um único elétron da sua eletrosfera. Então, são 2 elétrons compartilhados, cada átomo colaborando com um. Existem as ligações que a gente chama de coordenada ou dativa, que eu não vou aprofundar aqui nesses estudos, em que esses 2 elétrons que estão sendo compartilhados da ligação covalente, os 2 vêm de um mesmo átomo. Que é quando, às vezes, um átomo tem muito elétron ali com ele, sobrando, né? Já realizou a ligação covalente dele, já se estabilizou, tá com 8 elétrons na camada de valência, e tem ali os elétrons meio que sobrando para compartilhar, elétrons originais para compartilhar. E, por um outro lado, um outro elemento químico, um outro átomo, precisando desses elétrons compartilhados. E daí, nesses casos, os 2 elétrons vêm de um único elemento químico, de um único átomo de elemento químico, tá? Então, aqui tem algumas características, né, das ligações covalentes. Isso aqui eu vou deixar, né, mais pra frente, vocês podem ter algumas informações aqui,
mas são os tipos de ligação, né, e de moléculas que apresentam a maior diversidade, né? Uma apresenta propriedades muito diferentes de outras, porque a maior parte das moléculas elas são formadas assim, né? E quando a gente estudar química orgânica, a gente vai estar se aprofundando, porque é essencialmente ligações covalentes que formam os compostos orgânicos.